Nós do Folha News temos a satisfação de receber, desta vez, na série de entrevistas que estamos realizando com lideranças políticas de Lagoa Vermelha e também da região, o prefeito em exercício, Éder Piardi, do Partido Progressista. Tudo bem, Éder? Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado pela receptividade e boa tarde também a todos os nossos internautas. Éder, estamos encerrando praticamente a gestão de 4 anos, no qual o senhor ocupa a condição de vice-prefeito hoje, pela ausência do Gustavo Bonotto, prefeito em exercício. Em linhas gerais, como avalia o seu desempenho frente ao Executivo Municipal, em especial, obviamente, como vice-prefeito? Bom, Marcos, se a gente pegar um histórico, né, porque vamos colocar em pauta também os outros 4 que estive como secretário, né, eu acredito que esses 7 anos e meio, né, quase 8 anos que estou junto com a administração ou de secretário ou de vice-prefeito, eu acredito que foram muito positivos, né? Para mim foi muito positivo pessoalmente, né? Profissionalmente, porque a gente acaba tendo um contato com uma área que não tinha antes, né? Então eu não tinha essa ligação política, não tinha essa ligação com a administração diretamente, digamos assim, né? Então, para mim pessoalmente, muito positivo, né? E acredito que também para o município tenha dado uma contribuição importante, né? Acredito que tenha ficado bastante projetos importantes, bastante obras, bastante. Que essa passagem foi bastante relevante e a frase que eu atribuo a esse período é que é uma missão cumprida com relação a essa fase, né? Então, acredito que tudo que foi nos passado, nos solicitado, né? Tanto demandas da comunidade como demandas partidárias, demanda dos próprios colegas mesmo, sempre tentei dar meu melhor, né? Nesse período e eu acredito que foi muito positivo, né? Então, essa é a minha avaliação, né? Não podemos dizer, foi perfeito. Sempre tem falhas, né? Sempre tem muita coisa que a gente nota que ficou a desejar, que poderia ter feito diferente, ou muita coisa que pode ser evoluída. Isso, inegavelmente, né, toda pessoa que passar por lá vai existir isso, né? Vai existir pontos a melhorar, vai existir falhas existentes, mas no geral eu acredito que foi uma passagem muito boa, né? Principalmente nesse mandato como vice-prefeito aí, eu acredito que tenha tido uma contribuição bastante importante aí para o nosso município e fico muito contente de ter passado, né, esse período aí, poder deixar um legado, né, deixar uma história. Às vezes a gente até fica pensando assim, quando passar no futuro em tal lugar lá, vai, Está na história. a gente vai saber, olha, tive uma parcelinha de, de participação, né, nessas obras relevantes que nós tivemos aí nos últimos anos. E isso, querendo ou não, dá uma satisfação pessoal, deixa a gente muito contente por poder fazer parte disso, né? Certo. E quando é que iniciou realmente o seu ingresso na política? Quem lhe convidou? Como foi essa passagem do cidadão comum para passagem para ser político e, obviamente, hoje, né, vice-prefeito? Como é que foi a tua história? Bom, a história é a seguinte: eu fiz faculdade de agronomia, né, no município de Vacaria, e logo que me formei ali surgiu diversas oportunidades de trabalho, né, mas todas voltadas à área da agricultura, né, principalmente na parte de vendas, né, mais de comercialização de produtos, de insumos, né. E eu fiz um estágio ali no último semestre da faculdade, fiz um estágio no Paraguai. E daí depois tive a possibilidade de voltar, né, para o Paraguai para trabalhar lá naquela região. Só que as raízes são mais fortes, né? Então, até questão familiar, né? Questão de convívio mesmo, eu preferi voltar para o município de Lagoa Vermelha, porque naquele momento eu tinha um indicativo positivo, né? Eu tinha passado num concurso no Capão Bonito do Sul como engenheiro agrônomo e eu imaginava que já iria ser feita a nomeação logo em seguida, né? Então não ficava desamparado. Então voltei, né, para Lagoa Vermelha esperando essa nomeação e nesse meio tempo saiu o concurso aqui na prefeitura de Lagoa Vermelha, né? Esse concurso, se eu não estou enganado, foi em 2014, finalzinho de 2014, né? 10 anos atrás. 10 anos atrás.
E daí fiz este concurso também e tive a felicidade de ficar em primeiro lugar aqui também, né? E com isso, no ano de 2015, eu assumi, então, aqui na prefeitura, ainda era o mandato do prefeito Getúlio. Na época era o secretário de Gerone, né, que foi o responsável pela nomeação. E era outro período, né, era outra forma de trabalho, né, porque como engenheiro agrônomo, funcionário de carreira, né, a gente vem para se somar, para ajudar quem está administrando efetivamente, né, que na época era o de Jerônimo, o secretário da Agricultura, logo em seguida foi a secretária Eronita, então sempre tive uma força de vontade para tentar ajudar no que fosse possível, né, nessas áreas que me foram atribuídas. Quando iniciou então o ano de 2017, eu já vinha fazendo um trabalho eu falo engenheiro agrônomo, mas era uma gama muito maior de trabalhos realizados, na parte ambiental também, né, bastante forte. Na parte de dentro, de gestão dentro da secretaria, eu auxiliava bastante também, né? Então, teve a eleição, né, de 2016, onde o prefeito Gustavo ganhou a eleição. E em 2017 ele começou a montar a sua equipe. E eu não conhecia, né? Não conhecia o prefeito Gustavo, não conhecia todos os integrantes Não também. contava, não era afiliado a nenhum partido. Não tinha filiação em nenhum partido. Só que sempre tem alguma secretaria que tem uma dificuldade a mais de você buscar nomes, né? De você conseguir nomes que tenham atuação naquela determinada área. E na Secretaria da Agricultura era que estava existindo essa dificuldade na época, né? Até o pessoal sugeriu alguns nomes. E o prefeito Gustavo estava formando uma equipe nova, né? E naquela época até foi, não sei se foi intencional ou não, mas muitas pessoas que não eram políticas, né? Ou não tinham ligação com a política de Lagoa Vermelha, né? E daí eu ingressei junto, né? Teve diversas pessoas que ingressaram nessa leva, né? De não políticos, né? E eu também. Lembro que na época o prefeito Gustavo me chamou e me falou assim, olha, eu preciso que tu me dê uma mão ali na secretaria, mas não gostaria que ficasse magoado caso eu precisasse substituir, né? Porque sempre tem a questão político-partidária, né? Tem uma indicação, tem que abrir espaço, né? Então, digo, não, de forma alguma, vamos iniciar isso, né? Porque eu já vinha de interino no finalzinho, os 3, 4 últimos dias ali, último mês, eu não lembro do prefeito Getúlio, que quando saiu a secretária Eronita, eu fiquei de interino e daí continuei com o prefeito Gustavo. Aí passou não lembro mais ou menos, mas um mês mais ou menos, prefeito, eu falei com o prefeito, digo, prefeito, tem muitas atitudes que a gente tem que tomar que fica difícil quando a gente está interino, porque não sabe se vai ficar logo em Não seguida, tem né? uma Então, sequência, né? não tem essa sequência. Daí ele me falou assim, não, gostei de trabalhar contigo e vamos firmar então, vamos deixar efetivo aí no cargo de secretário. E daí nesse momento que daí começou a fluir, que daí tinha muitos programas, muitas ideias na cabeça, né? E daí comecei a colocar em prática, comecei a buscar, né, implementar essas ideias, muita coisa a gente foi buscar em outros municípios, né? Foi pesquisar, foi estudar, né? E foi uma fase muito boa, né, da Secretaria da Agricultura, porque nós estruturamos diversos programas, nós praticamente estruturamos, andamos na secretaria toda, né? ah, Fazendo programas, fazendo até leis, né? A grande maioria das leis que foram criadas na época eu mesmo sentava, pesquisava, passava por jurídico, corrigia, ver se poderia ou não poderia, né? E a gente foi montando. Então tivemos bastante lei de fomento, né, agrícola e leis ambientais que nós criamos naquela época e depois veio a ser base aí para diversos programas que surgiram no decorrer. E essa caminhada ela foi então ao natural, né? Ela foi acontecendo. Eu não lembro exatamente sobre filiação partidária, quando que aconteceu, mas acredito que foi 2018, 2019, né? Daí naquela época já você tem uma gratidão, você tem uma ligação a mais, né, com os integrantes, então nada mais justo do que você participar, já que você já está no grupo, né? Então, politicamente foi esse o início, né?
E depois também teve aquela passagem ali na Secretaria de Obras, onde eu assumi também a Secretaria de Obras também. Acredito, logicamente a gente sempre vai achar que é positivo, né? Mas no meu entendimento eu acho que foi bastante positivo mesmo esse período. A gente iniciou diversos programas. Esse programa Somos Todo Lagoa, eu tive a oportunidade de lá em 2019 pavimentar 30 e alguma coisa, 30 e algumas ruas, né? Foi na época que nós pegamos aquela pedreira da Presidente Vargas também, né, no município, então foi bastante desafiador. Foi ali que nós iniciamos o trabalho das pracinhas. Eu lembro que o início aconteceu assim. Toda hora o pessoal reclamava de lixo ou de descarte de entulho ou de descarte irregular em algum terreno do município. Só que nós limpava e logo em seguida o pessoal largava de volta. Eu digo, ó, não tem como, porque nós vamos ficar só secando o gelo, né? Nós limpamos, o pessoal Sim. suja, né? E daí nós começamos então a pensar em ocupar esses espaços fazendo as pracinhas nos bairros. E isso deu muito certo, né? Nós fizemos aproximadamente 15 praças aí nos bairros de Lagoa Vermelha, que foi uma forma de ocupar esses espaços, né? Então, eu sempre fiquei muito feliz com essas obras das pracinhas, porque na época, quando eu me criei, né? Morei muitos anos no bairro Suzano, então a infância eu passei lá e sempre teve aquela necessidade ou aquela vontade de ter uma pracinha, de ter um campinho de futebol, uma coisa assim, né? E daí a gente ter a oportunidade de trazer isso para a comunidade foi bem gratificante, né? E posteriormente, né, com base em todo esse histórico de trabalho, de projetos, de leis que foram criados, de programas, então daí veio a nomeação ali para fazer parte da chapa junto com o prefeito Gustavo, né? E dali então que iniciou tudo isso, né? Com E certeza. eu acho que foi uma história bonita, né? Foi bem interessante, né, esse período aí e fico feliz, né, de poder ter participado e trazido, né, um pouco mais do que eu sabia, né, dos conhecimentos e da minha vontade aí para poder ajudar o município. Certo. Éder, na tua avaliação, até pela experiência como secretário municipal, atuou em mais que uma pasta e como vice-prefeito hoje, na tua opinião, o governo do Progressistas, ele é mais técnico ou político? Ou as duas coisas? Bom, essa é uma pergunta que é difícil de responder ela, né? Eu vejo que sempre um governo, eu vou responder o que eu acho que deveria ocorrer, né? Um governo ele tem que ser uma mescla entre as duas, mas eu não colocaria 50-50. Eu acho que um governo tem que ser um 65% técnico e 35% político, talvez até um Tu pouquinho acha menos, que o né? atual governo é 65% Eu, técnico? eu acho que em muitas períodos, digamos assim, nós oscilamos bastante. Nós tivemos uma época que nós era mais técnico, nós tivemos uma época que nós tivemos bastante atuação política, né? E eu acho que nós tivemos uma mescla boa entre essas duas vertentes, né? Talvez tivemos algumas falhas também, que isso não dá para a gente negar que existiu nesse sentido, até em questão de diálogo, em conversas com próprios partidos. Nós tivemos algumas épocas turbulentas, né? Mas foi um governo de muito resultado, né? Um governo que o que se propôs a fazer não mediu esforços para conseguir resolver, para conseguir entregar para a comunidade, né? Como eu falei da minha trajetória que também eu sei que não é perfeita, assim também eu vejo o nosso mandato à frente da administração, né? O governo do Progressista teve muito resultado, nós tivemos bastante entrega, né? E logicamente fica muitos desafios ainda que vão vir pela frente aí para os próximos governos, né? Para os próximos secretários. Mas eu vejo que nós não podemos dizer que fomos um governo muito técnico e também não podemos dizer que fomos um governo muito político. Eu acho que teve uma mescla dos dois aí. E eu, se fosse melhorar, eu talvez puxaria um pouquinho mais para um governo mais técnico, né? Eu vejo que o governo político ele tem a necessidade, porque a própria relação com a comunidade, a própria relação com os partidos, ela requer isso, né? Mas eu gosto da seriedade de um governo técnico, né? Que tenha planos, que tenha metas para
para poder atingir os objetivos mais satisfatoriamente, né? E eu acho que nós tivemos isso, mas se fosse melhorar, eu talvez melhoraria um pouquinho nesse quesito aí. Éder, em relação aos gestores anteriores, vamos dizer, de 2000 até a data de hoje, 2024, o governo de vocês se caracterizou por manter praticamente todo o seu secretariado. De certa forma, é um diferencial de vocês. Essa manutenção do secretariado, sem alternância, porque alguns gestores entendem que de certo tempo é salutar até trocar, vamos dizer assim, o secretariado. E vocês contrariaram essa afirmativa, mantendo vários secretários por vários anos, inclusive alguns nas duas gestões. Tu acha que isso foi correto? Ahn, eu sou bem sincero nas minhas questões, nas minhas respostas, né? Eu acho que em determinadas secretarias, sim. Em determinado, não gostaria de entrar no mérito de qual secretaria ou qual pessoa, né? Mas eu vejo assim que em determinadas secretarias ela é importante você ter uma continuidade grande do trabalho, né? De mais tempo, de Time que 5, tá ganhando não 6. se mexe, isso. Exatamente. Em algumas secretarias eu acho que deveria ter uma rotatividade um pouco maior porque tem um desgaste muito grande. Vamos pegar, por exemplo, a minha, que eu participei da Secretaria de Obras. Secretaria de Obras ela é uma secretaria que eu até brinco bastante quando eu falo com os meus amigos, né? Eu digo lá é um moedor de gente, né? Você é um trabalho bastante cansativo, né? Um trabalho bastante extenuante que você tem tuas ideias, você tem tuas convicções, você tem uma equipe boa para trabalhar, só que é uma cobrança forte que às vezes ela atordoa um pouco o secretário, né? Então eu vejo que nessa secretaria que tem esse desgaste maior, eu acho que é salutar você ter uma rotatividade um pouco maior. Não vou dizer que essa rotatividade teria que ser de 6 meses, de um ano e meio, que eu acho que é muito pouco para uma pessoa conseguir mostrar O o trabalho. trabalho, né? Poder desenvolver. Às vezes pega um período ruim quando vê, passou o tempo e daí acaba ficando com uma pessoa que não correspondeu. Eu acho que tem que ter esse tempo da pessoa se entrosar com a secretaria, da pessoa conseguir colocar os seus programas, né? Até porque se nós formos pensar na política, na administração, vamos dizer assim, tudo é demorado, né? Você começa um programa, você começa uma obra, ela não é que nem numa iniciativa privada que você consegue ir rápido, que você faz uma ligação, resolve um problema, precisa fazer uma compra, uma ligação ou duas, um caminhão já entrega. Né? Na administração, não, ela é muito demorada. E essas obras maiores, que dependem de ministério, dependem de órgãos externos, ela acaba demorando mais ainda. Então, o secretário fica refém disso. Ele tem a vontade, tem a iniciativa às vezes, mas acaba tendo que demorar, tendo que passar todos esses passo a passos aí, que atrasa, né? Então, um período muito curto seria, eu acho que seria meio ruim para um secretário assumir e poder entregar resultados, né? Agora, eu sou de acordo de não ser um período muito longo, mas não ser um período muito curto. Eu acho que a gente tem, eu sempre digo, a nossa cabeça, ela tem uma certa limitação, ela é ilimitada em conhecimento, ela é ilimitada, mas ela tem uma certa limitação se você não busca aperfeiçoamento, se você não vai visitar outro município, se você não estuda, né? Então, você entra numa secretaria, você tem suas ideias, você tem suas convicções, você tem suas experiências passadas, né? E você vem colocando isso em prática. A partir do momento que passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, você já meio que extinguiu a tua capacidade intelectual de resolver todos os problemas. Então, ou você busca um aperfeiçoamento mais amplo, busca conhecimento em outras áreas, em outras cidades, né? Ou tem que ter uma rotatividade para vir uma nova pessoa com gás, com vontade para poder abraçar essa bronca e seguir dali em diante, porque senão acaba ficando só o nome. Eu sempre eu sempre faço comparativos, né? Eu jogo futebol, né? E eu gosto de fazer comparativos com o futebol, mas a gente nota que no futebol ao longo do tempo tem jogadores muito bons, né? Que vêm e dão resultado, ganham títulos e acabam permanecendo no clube por aquele passado recente de títulos, de glórias, e talvez não consigam mais render o necessário. E o salário deles começa a aumentar, né? Porque eles estão ali
basicamente pelo nome, né? E assim eu vejo secretário, eu vejo pessoas na administração pública também da mesma forma, que você acaba tendo um resultado, você entra com vontade, entra com todo o gás, e a partir de então é interessante sempre ter essa outra atividade, sempre ter outras pessoas que venham abraçar, né, a causa, para poder ter essa diversidade de ideias, né, para a resolução dos problemas do município. Eu acho que só dessa forma que um município consegue crescer. É uma chuva de ideias, uma diversidade de ideias que vem de diversas pessoas que dão sua contribuição, cada uma dá um passinho para frente para poder fazer as coisas acontecerem. Éder, eu vi já também de vários gestores que passaram ao longo de 3 décadas e existe a vontade, certamente, do prefeito, até mesmo do vice-prefeito, em mudar esses secretariados, mudar os assessores, enfim, também, né, não vamos só falar em secretariado municipal, mas também existe ao mesmo tempo uma dificuldade em encontrar as pessoas certas. E tu concorda com isso? E existe ainda esse problema? Existe. É um problema bem grande, né? E às vezes, quando a gente fala, se for mal interpretado pela comunidade, as pessoas acabam criando uma polêmica, né, quando a gente vai falar sobre isso. Mas assim, não é qualquer pessoa que abraça uma secretaria e consegue ter produtividade, né? Isso você tem poucas pessoas que acabam se adaptando tanto à questão administrativa, como eu falei, que ela é bastante demorada, que ela é bastante amarrada, como também a questão política, que você também não é o teu dinheiro, não é a tua empresa, você é o dinheiro de todos, então você tem que gerir esses recursos aí. Então tem uma pressão muito grande, tem que mostrar resultado, tem que ter competência, então não é qualquer pessoa que acaba conseguindo chegar lá e Preencher os requisitos. demonstrando, preenchendo esses requisitos. Então tem essa dificuldade. Daí entra na questão de salário, né? O pessoal fala assim: ah, mas o fulano ganha muito bem para ser secretário, ganha muito bem para ser sei lá o quê, para estar nessa área ali. Só que, se nós fazer um comparativo com a média geral da população, logicamente, ganha um salário condizente, um salário maior. Mas se você for fazer uma comparação com uma pessoa que já tem sucesso na sua vida pessoal, já é um gestor de uma empresa, já é um administrador de algo, o salário ele não condiz. Então você não consegue competir com o mercado. Eu não consigo, por exemplo, pegar para ser secretário de uma prefeitura e ir lá buscar numa empresa o gerente da empresa. Possivelmente ele ganha mais lá na empresa, já está adaptado, né? Então eu não consigo trazer essa pessoa. Então, por isso que eu vejo que tem uma dificuldade muito grande e nós temos que superar isso. Nós temos que, tanto por parte da comunidade, participar, se as pessoas também darem a sua contribuição, mas nós parar de criar polêmica quando a gente fala assim, questão salarial ou questão de competência. A prefeitura eu vejo que ela não é um setor de caridade para você gerar emprego para as pessoas. A prefeitura ela é onde gera os recursos, né, do município, os recursos de todos nós, é onde vai acontecer as maiores obras, onde vai acontecer os melhores programas da cidade, né? Então, precisa ter pessoas de competência, precisa ter pessoas que tenham essa visão mais aprofundada sobre os assuntos. E muitas vezes, antes, quando nós falamos sobre política e técnico, muitas vezes a política ela acaba interferindo um pouco nisso, né? Só que a população elas tem que estar sempre atenta, né, para criar pressões, né, para que isso não aconteça. Mas como eu falei, às vezes se as pessoas pegam distorcido o que a gente fala, interpretam diferente quando eu falo sobre salários e tudo mais. Mas é basicamente o que eu penso, né? Para você buscar profissionais bons no mercado, você tem que pagar um salário condizente para poder trazer eles e eles darem resultado. Senão a gente acaba ficando sempre na mesmice de sempre, né? E acaba caminhando, talvez vamos subindo os degraus, mas muito lentamente, né? Então precisamos tentar desamarrar um pouco para poder subir mais rapidamente esses degraus. Certo. Obviamente, se nós falarmos em política, eu te perguntar qual foi a maior conquista na política, é óbvio que é a sua eleição a vice-prefeito. E a decepção existe para Éder Piardi? Muitas. Poderia Existe, nos elencar? existem muitas decepções, né? Eu vejo que no contexto geral
Principalmente ingratidão, né? Ingratidão você existe em todos os lugares, né? Mas dentro da política você nota que ela é maior, né? Então isso te causa uma certa decepção. Outra decepção muito grande que eu tive foi com relação àquele episódio do lixo, né? Porque aquilo ali me incomodou muito, me magoou muito, pessoalmente falando, magoou família, tudo. Porque hoje, se eu falar, vai vir um monte de gente comentar embaixo dos comentários: ah, mas é mentira, é não sei o quê. Só que nós resolvemos um problema. Nós resolvemos um problema do lixo em Lagoa Vermelha naquela época. E nós fomos processados por entrar de cabeça nesse problema. Nós podia pegar e lavar as mãos e deixar estourar, né? Deixar as coisas acontecerem. Mas eu entrei de cabeça nesse problema. Eu lembro até hoje, quando eu falei de 2016, no início do programa, que eu estava somente engenheiro agrônomo, né? Então era a Eronita, né? A secretária Eronita Dalazen, que era a secretária. E eu era o responsável técnico, acho, pelo aterro sanitário. Eu lembro que tinha um monte de situações que ocorriam lá que eu não tinha amparo para resolver. E eu pegava e ia eu mesmo lá, coisa que não era minha atribuição, digamos assim, mas tinha que fazer uma valeta lá, eu ia lá e fazia a valeta eu mesmo, sabe? Não tinha operário, não tinha máquina na época que me cediam, né? Só às vezes, né? Então eu fazia uma valeta, tinha que fazer um dreno no meio, eu ia lá e fazia o dreno. Então eu entrei de cabeça nisso, né? Então, aí quando chegou a questão de licitações e tudo mais, ninguém entendia. Não, mas quem entende é o Éder. Então, o Éder entra de cabeça para escrever o que precisa, né? Eu não fiz editais, eu não fiz, né, o processo, mas escrevi o que precisava, que é o chamado projeto básico, né? O que precisava? Precisa de um caminhão, precisa de um operador, precisa de não sei o quê. Tudo isso eu liguei para outros municípios, né? Eu liguei para empresas, eu liguei para pessoas que entendiam para poder montar isso. E por eu entrar tão de cabeça assim, o pessoal acabou me julgando dentro de um processo que, na verdade, não tem irregularidade, não tem problema, né? Pode ter alguma falha, isso não nego que possa existir, né? Sim. Mas de irregularidade, o crime não. E no fim das contas, acabou tendo esse processo, né? E a grande maioria das pessoas que me conhecem não estão nem aí, né? Não sabem quem que eu sou, sabem, né, que eu não faço coisas irregulares, né? Mas muitas pessoas que não conhecem acabaram apontando o dedo, né? E isso acaba deixando a gente muito magoado, porque sempre apresentei um trabalho bom, sempre tentei dar o máximo de mim, né? Nesse período que estive à frente da administração. Querendo ou não, isso acaba magoando, né? Então é uma decepção muito grande e isso eu carrego comigo, Sim. né? E Éder, até seguindo a tua linha de raciocínio, tu era cotado, anunciado pela imprensa, pelo próprio partido, como prefeiturável e possível sucessor na disputa de Gustavo Bonotto, até então. Isso também não deixou uma certa decepção, tua pessoa, de não poder estar participando do pleito na condição de candidato a prefeito pelo PP? Isso de certa forma, se a gente for pensar assim, não necessariamente tem que ser o fulano de tal, né? Mas sempre veio esse comentário por ser Estava nascendo vice-prefeito na época. naturalmente dentro do partido, né? E até na É, comunidade em si, né? até pelo trabalho prestado, né, Com que certeza. aparecia, né, então as pessoas acabavam comentando. Só que o que acontece, como eu falei antes, esse episódio também interfere, né, porque também vem aquela dúvida, vem aquele questionamento: ah, mas o Éder tem desgaste, ah, mas o Éder pode ser que batam, pode ser que fale, não sei o que. Isso certamente poderia acontecer, né? Então, sempre tem esses porquês, esses questionamentos, né? E eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que Deus traça os nossos caminhos e talvez o caminho era outro, talvez o caminho não era esse, né? Sim. E seguiu pelo caminho que deveria ser. E agora só tenho a desejar sucesso a quem vir abraçar essa bronca, né? Tanto prefeitos, secretários, né? Que venham logo em seguida, porque não podemos torcer que vá para trás,
nós já tivemos períodos, tanto no nosso município como em outros municípios, aí, como o país, que a gente acabou retrocedendo, né? Então, independente de quem ganha, eu acho que a torcida é para que nós dê um passo à frente aí, talvez 2, 3, 4 passos à frente aí para desenvolver cada vez mais o nosso município. Pretende continuar na política após a sua gestão, agora que encerra em dezembro e a partir de 2025? Continua político? E essa é uma pergunta que é difícil responder no momento, né? Eu vejo que muitas pessoas que falaram, não, eu não quero mais, acabaram logo em seguida voltando e Voltando. sendo questionado, né? O porquê que falou. Alguns dizem, não, eu vou continuar. Quando vê, saíram, dizem, não, mas abandonou. Né? Eu acho que é uma pergunta que o tempo dirá, né? O tempo ele vai avaliar se tudo que a gente desenvolveu durante esse tempo se vai fazer falta logo à frente, ou não, talvez venham pessoas que supram esse espaço, né, que ocupem esse espaço e tragam um trabalho talvez melhor ainda do que nós vinha desenvolvendo, e daí acaba fechando-se os espaços, né? Então isso é o tempo que diz, né, se esses espaços continuam abertos ou se outras pessoas ocupam e consigam dar esse retorno para a comunidade. O que eu posso falar pessoalmente eu talvez tenha que dar um tempo agora, focar um pouco mais na parte pessoal, né? Porque eu acho que a gente acaba abraçando essa ideia da administração e acaba deixando um pouquinho de lado essa parte mais pessoal, a parte da organização da vida da gente, né? Então, isso também tem que ser dado atenção, né? E quem Sim. sabe futuramente se surgir uma possibilidade, uma oportunidade, não vou dizer que não, né? Mas não, no momento não é uma ideia. Certo. A gestão de Gustavo Bonotto, não só nessa, na outra também, teve como vice Clóvis Neto, um jovem político. Nessa gestão, o senhor, na condição de vice-prefeito, também um jovem político. Na tua opinião, a juventude tem se envolvido na política, em especial até mesmo através do PP? Tu sente uma carência ou está satisfatório? Eu sinto uma carência. Eu sinto uma carência, eu acho que precisaria mais cabeças participando, né? Porque se nós for pensar assim, seguidamente tem um comentário que diz, mas de novo fulano está concorrendo a vereador ou a sei lá o quê, né? Mas não é que essas pessoas elas abraçaram uma causa e elas estão indo até o final e outras pessoas acabam não tendo essa vontade. Tem muita gente que diz, eu não gosto de política, eu não gosto de participar, né? E tá no direito delas, né, de não gostar, né? Mas acaba se extinguindo essa vontade na população, acaba diminuindo muito, né? Então, eu vejo que para você fazer a coisa acontecer, para você desenvolver um município, como eu citei antes, você tem que ter ideias de todos os lados, você tem que ter cabeça, você tem que ter pessoas que se comprometam, né? Até uma das minhas ideias que depois eu acabei não conseguindo dar o andamento que eu gostaria foi o conselho gestor, né? O conselho gestor ele já era para você poder trazer mais pessoas que agregassem, que trouxessem ideias, né, para a comunidade. E eu vejo que o Mas tu jovem. encontrou dificuldade daí? Não, é que quando nós formamos o conselho gestor, logo em seguida eu fui afastado. Sim, E quando eu voltei do afastamento, eu assumi a Secretaria de Obras. Então eu sim, acabei. Me jogaram para um lado e para o outro ali, e eu acabei não conseguindo dar o foco que eu sim. queria no, na questão do conselho gestor, né? A gente montou o conselho, eu acho que seria bastante interessante. Logicamente, vamos pensar, se eu fosse o candidato, né, e tivesse a possibilidade de governar, eu gostaria de ter um conselho com pessoas que pudessem me ajudar na tomada de decisões, na troca de ideias com a comunidade, porque a gente não sabe tudo, né? A gente precisa de pessoas que tenham mais experiência, que tenham mais vivência, que tenham ideias, né, para a gente poder ter uma tomada de decisão melhor. Até porque a demanda é muito grande, você sendo gestor do município. Exatamente, é uma demanda grande, são diversas áreas, querendo ou não, o município cresceu, né? O município tem uma estrutura muito grande se você quiser desenvolver, você precisa ter ideias de todos os setores, né? Então, eu vejo que é uma forma muito boa de você dividir a carga, né? É você ter pessoas próximas que possam te orientar, que possam te ajudar, que possam trocar uma ideia, que você possa perguntar o que a pessoa acha de determinado assunto, né? Para você ter mais assertividade. E com relação aos jovens, eu vejo que poucos jovens têm
esse interesse pela política. Mas também não dá para a gente culpar muitos jovens, porque eu vejo que ao longo do tempo a política ela foi muito deteriorada no nosso país. Ela foi. E por culpa dos próprios políticos, né? E da sociedade. Não podemos deixar ninguém de fora. Eu acho que a Todo tem sociedade. a sua parte. O político ele é um reflexo da sociedade. Então, a gente às vezes fala, mas o fulano lá é ruim. Não, ele é um reflexo da sociedade que a gente vive. Nós temos políticos bons, nós temos políticos ruins, nós temos trabalhador, nós temos o cara que está lá só para ganhar. Enfim, nós temos uma imensidade de características, né? E ao longo do tempo, a política ela acabou sendo muito mal falada, muito mal vista. E eu vejo que o sistema implantado no nosso país é um sistema que não está correto, né? Nós somos uma formiguinha aqui, nós talvez não conseguimos nem ver, quem sabe, no futuro esse sistema modificado. Mas o que existe é um sistema que é muito dificultoso. Nós que estamos aqui à frente do município, como vice-prefeito, como prefeito, como secretário, nós acabamos vendo diariamente o nosso cidadão. Mas quem mexe com as marionetas, né, é políticos maiores, né, e que acabam não estando nesse contato do dia a dia. Então, nós acabamos tendo recursos escassos, estrutura, né, deficitária, poucas ferramentas para poder desenvolver de verdade um município e muitas legislações que também nos barram, nos impedem. Então, isso foi criado ao longo dos anos, essas amarras legislativas, e acabam dificultando muito a vida dos administradores, né? E eu vejo que daí, nestes anos, nessas décadas que se passam, muito poucas pessoas quiseram trocar suas empresas particulares, trocar seu empreendedorismo particular para vir, né, tentar a sorte, né, dar uma de herói, que nem diz na área pública. E daí, quando você não ocupa o espaço, outras pessoas ocupam. Então, se essas pessoas que teriam uma capacidade maior não ocupam, outras pessoas que talvez venham com outros pensamentos acabaram ocupando. E eu vejo que daí nesse meio tempo a política acabou ficando meio mal falada demais e acabou repelindo cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas de bem, pessoas corretas, né? Não que não existam, né? Existem muitas pessoas que estão aí para tentar fazer o melhor possível, mas eu vejo que tem uma dificuldade até por causa disso, né? Por causa da política. E eu não sei se tu compactua com a mesma ideia, talvez não deveria haver uma união maior, vamos dizer assim, do poder público, seja executivo, legislativo e as próprias entidades da Lagoa Vermelha buscando objetivos comuns, ou tu acha que está tudo dentro da normalidade? O que tu me diz sobre isso, Éder? Eu acredito que é um dos nossos empecilhos ao crescimento. Você imagine uma sociedade onde todos puxam para frente. Você vai para frente. Agora, uma sociedade onde você puxa uma parte para um lado, uma parte para o outro e a outra parte está inerte, não está nem aí, você acaba dificultando a tua ascensão, né? Então, eu vejo que está muito distorcido a questão oposição e situação. A oposição e situação eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que existem formas de pensamento, onde a situação vai colocar a sua forma de pensamento, a oposição vai debater sobre o que é certo, o que é errado e vai se achar um meio termo. Agora, não você colocar a tua forma e o outro, não, eu sou contrário. Se é do outro lado, eu sou contrário. Não, isso não existe. Eu até pensei muitas vezes, um dia se eu fosse vereador, por exemplo, se a oposição coloca um projeto que eu acho interessante, para mim é um escárnio eu votar contrário por causa que a pessoa é contrária ou por pura política, né? Mas às Então, vezes acontece isso. acontece em todos os ambientes, né? Acontece em todo lugar e aqui em Lagoa não é diferente, né? Mas eu vejo que acaba atrasando, acaba dificultando. Eu vejo que as cidades que mais cresceram é porque teve uma união mais forte entre comunidade, entre política, Mas né? de Entre que maneira nós entidades, poderíamos melhorar isso, na tua opinião? chamando todos para uma mesa. Eu acho que os representantes da sociedade têm que sentar numa mesa e começar a trilhar os rumos de Lagoa com mais união, com esse olhar mais coletivo.
pensando assim, né? Não dá para nós... e uma coisa que eu avaliei nesses últimos anos, se tu for pegar aí 80% da sociedade é avessa à política. Talvez não saibam nem quem que é o vice-prefeito, não saibam quem que é o secretário, talvez conheçam o prefeito e dois, três vereadores ali, né? E isso dificulta bastante. Eu acho que para você andar para frente, você tem que ter uma participação geral, uma participação Sim. de todos, né? E eu vejo que os representantes da comunidade, eles têm que participar junto, eles têm que estar... As entidades, por exemplo, né? Nós somos um governo que sempre ajudou bastante as entidades, e eu vejo que as entidades têm que ter essa participação, tem que ter esse... Não somente usar a prefeitura como uma ferramenta, para pedir uma coisa, para pedir outra. Eu acho que tem que debater, tem que trocar ideia, tem que trazer novidades, né? Tem que fazer seminários, tem que, enfim, promover o desenvolvimento. E isso não pode vir só de um grupo minúsculo de pessoas que formam uma administração. Isso tem que vir de empresários, tem que vir da entidade, tem que vir da oposição mesmo, tem que vir dos deputados. Aí você consegue começar a movimentar uma engrenagem um pouco maior. Por enquanto, a engrenagem ela é pequenininha. Eu acho que para ter essa engrenagem de crescimento mesmo, tem que ter essa participação mais ampla. Éder, tu é a favor da reeleição ao executivo? Não, Por não. quê? Eu não sou a favor, eu sou a favor de um mandato um pouquinho maior. Eu acho que de 6 anos, 5, 6 anos aí. Como eu falei antes, como a administração pública ela é demorada, ela precisa de um mandato maior. 6 anos eu acho que seria suficiente para você colocar teu plano de governo e buscar implementar todos os tópicos que contemplam nele. Mas a reeleição eu não sou favorável porque ela acaba te tirando o foco. Você entra para fazer um projeto e você está pensando na urna, você está pensando no voto que vai entrar lá na frente. E isso interfere. Aquela pessoa que me disser que não interfere, está mentindo. Porque interfere. Você entra ali pensando naquilo lá. Porque muitas vezes você vai criar uma polêmica. O certo não é todas as pessoas que verem ele como certo. Você tem uma questão ali que você tem que tomar uma atitude. Às vezes vem o partido e não quer. Às vezes vem uma pessoa da sociedade e reclama. Às vezes vem um vereador. Você cria essa polêmica. E quando você tem a reeleição, isso te tranca mais ainda, porque tu já tem que pensar nas amarras políticas para essa reeleição. Então eu acho que um governo que não tem a reeleição, ele se desamarra um pouco mais. Ele acaba não dependendo muito desse favor lá na frente, que querendo ou não, né? E eu seria muito hipócrita de falar que isso não existe, né? Eu acho Sim. que existe muito na sociedade essa dos favor, né? Ah, eu vou te ajudar, mesmo que inconscientemente. A pessoa diz, não, eu ajudo ele lá inconsciente, mas ele vai me ajudar aqui na frente, né? E às vezes deixa amarrado a pessoa, querendo ou não, você não vai querer criar um inimigo, você Sim. não vai querer criar uma animosidade. E eu vejo que a reeleição ela aumenta mais ainda isso, né? E isso é ruim para o desenvolvimento. Eu acho que você tem as normativas, você tem a forma das coisas acontecer, ela tem que seguir uma sequência, ela tem que ter um planejamento, metas, objetivos e o resultado, e medidores desse resultado, né? E às vezes tem essas interferências aí que acabam prejudicando o andamento de determinado projeto, de determinada ação. E a reeleição é um dos fatores que eu vejo que incomoda bastante. Eu sei que é difícil resumir em poucos minutos, mas a administração de Bonotto e Éder Piardi está encerrando agora, em dezembro. O que de positivo vocês vão deixar para a comunidade? Eu acho que foi uma administração muito positiva. Eu acho que eu penso são vários fatores. Como eu falei, não somos perfeitos, mas eu acho que tem muitos fatores. Eu acho que na questão de infraestrutura nós deixamos muita coisa, né? Nós avançamos em diversas áreas e principalmente nós tivemos bastante diálogo com a sociedade. Nós tivemos diálogo com as entidades, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal acaba não gostando de algumas coisas que aconteçam, mas tudo que a gente fez
combinado com entidades, foi combinado com a sociedade, foi pactuado. E eu vejo que esse diálogo grande que nós tivemos foi um ponto muito positivo, né? Nós trouxemos novamente isso à tona para a administração pública. E em questão de infraestrutura, eu acho que nós tivemos muitos avanços, né? Daí, se eu fosse falar, é muita coisa. Nós tivemos início de britamento em estradas de interior, que nunca tivemos. Nós tivemos praticamente a finalização das ruas sem pavimentação. Pavimentamos as maiores avenidas do município, Circular, Presidente Vargas, Protásio Alves, né? Postão de saúde. Nós pegamos o hospital na época com uma deficiência muito grande e está ali, nós avançamos muito, apesar de ter muita dificuldade, ainda é inegável que exista, mas eu acho que foi avançado bastante. E tem muito a avançar ainda, né? Na questão da educação também fizemos as maiores creches do município, foi no nosso governo, vamos entregar um distrito industrial. Então são muitos pontos positivos que eu vejo que nós deixamos. Mas eu tenho uma reflexão, até fiz numa entrevista com o Ademar há um tempo atrás. Eu vejo que o gestor, ele governar com o que ele é palpável, com o que ele vê, com recurso lá, dinheiro, com máquinas, com pessoas, qualquer um governa. Eu acho que falta nós conseguir implantar em Lagoa Vermelha um sentimento de lagoense, um sentimento de pertencimento, tanto nos empreendedores, como na sociedade, como nos próprios partidos políticos, que aí sim você tem que ter amor por aquele lugar, amor por o que está acontecendo, para daí você dar valor, para daí você conseguir fazer as coisas acontecerem. Até para exemplificar isso, a Praça das Bandeiras, que foi muito criticada na época por diversas pessoas, né? Acharam que não deveria acontecer. A Praça das Bandeiras, ela é simbólica. Ela é o amor por Lagoa Vermelha. Saber que de Lagoa Vermelha saiu todos esses municípios. Uns estão melhores, uns estão piores, mas saiu todos esses municípios da grande Lagoa Vermelha e todos eles têm um carinho, né, por Lagoa Vermelha, que era o centro de todos eles. Então, é esse simbolismo. A capital nacional do churrasco também é um simbolismo muito bonito, né? Até foi na Secretaria da Agricultura que nós iniciamos o projeto Capital Nacional do Churrasco lá em 2017. E ela dá um ânimo a mais para as pessoas, dizer, não, minha terra é a terra do churrasco. Até esse dia eu estava vendo o programa do Ratinho, que colocaram lá, não, qual que é a cidade que é considerada a capital nacional do churrasco? Lagoa Vermelha, né? Então, é um simbolismo que aos poucos você vai trazendo, né? E Sim. trazendo essa sensação de pertencimento. Eu acho que isso nós temos que ativar cada vez mais nas pessoas e elas têm que ter esse amor, têm que ter como é que vamos dizer, essa responsabilidade com o município. A partir do momento que nós não temos responsabilidade com o município, aí vem por cento, quebra uma lixeira, vai em tal lugar, sabe, reclama bastante, mas entrega pouco. Eu acho que nós temos que a sociedade inteira ter essa vontade de crescimento. Daí vai para frente. Não adianta pensar só que o Éder, que o Gustavo, que o fulano e tal, que o prefeito antigo Getúlio, o Volpato, que vai resolver. Não resolve. A sociedade tem que querer. Certo. Agradeço ao prefeito em exercício, Éder Piardi, por participar aqui no estúdio no Folha News. Muito obrigado, Éder. Eu que agradeço, Marcos, e gostei bastante do formato aí. Acho que deu para trazer um pouco, né, dos meus pensamentos, das minhas ideias, né? E desejamos sucesso aí a todos os nossos conterrâneos e aos candidatos aí que estão concorrendo aí nessa eleição. Certo. Esse foi Éder Piardi, prefeito em exercício de Lagoa Vermelha.